Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos aqui o Stockfish Lila Zero, os melhores computadores do mundo da atualidade, e eles estão jogando as aberturas do Magnus Carlsen aqui, isso que é bastante interessante da gente ver, esse experimento tecnológico, que é um torneio aí com as melhores equipes, os melhores engines aí do mundo, e a gente vai ver uma daquelas partidas surreais aqui agora, né? E antes de eu dar um recado aqui, ainda dá tempo de você participar últimos dias aí do aplicativo de xadrez, o aplicativo Xadrez Brasil. Tira o Stockfish daqui, esse aqui é o logo aqui da tela, olha quanta coisa diferente aí que aparece, né? Aqui, olha só, galera, a campanha aqui de financiamento que já é uma realidade, já estamos na etapa de desenvolvimento, já terminamos UX UI, estamos trabalhando no conteúdo, 29 cursos serão aí no total e crescerá ao longo do tempo. Então faça parte, um aplicativo aí para treinamento de xadrez, para democratizar o xadrez brasileiro, mensalidades aí de R$ 14,99 por mês para acesso ilimitado e tudo mais. Então você pode participar, apoiar o projeto e, além de tudo, garantir aí condições mais do que exclusivas aí somente durante a campanha, tá bom? Então participe, o link tá aí na descrição do vídeo, faça parte também desse projeto aí bem bacana. Beleza, galera? Vamos voltar aqui para a partida, então vamos voltar aqui para nossa tela e assistir essa partida espetacular. E o Stockfish abre aqui com o peão do rei. Eu vou fazer os lances de abertura, é uma abertura Ruy Lopes, tá? Com o bispo B5 aqui. Agora cavalinho F6 foi jogado, a defesa Berlim. E o Magnus Carlsen joga o que a gente sempre fala aqui? Joga o D3, quem acompanha o canal, a gente sempre quando alguém joga D3, a gente fala o lance do Magnus Carlsen. De fato, ele é conhecido por não fazer o roque aqui, entrar nas linhas principais aí de Berlim. Ele joga o simples, protege o peão central e prepara para desenvolver o bispo. A partida segue aqui com o bispo C5, o C3 foi jogado. Vale dizer que essas engines estão jogando com 10 minutos cada engine, 3 segundos de acréscimo por lance, tá? E até aqui lances forçados. O que significa que é forçado? É obrigatório jogar esse lance e não perde? Não, eles foram forçados mesmo, na marra aqui, tá? As equipes aí tiveram que pré-setar a abertura para fazer esse experimento aí, onde um joga de brancas, depois quem jogou de brancas joga de negras e tudo mais, tá? Quando o Lila Zero estava de brancas aqui, empatou, tá bom? Então aqui seguiu com roque, e agora as negras seguem aqui com D6, possibilitando o desenvolvimento aqui do bispo. Temos H3 controlando a casa de G4, A6 questiona o bispo, e aqui o Magnus Carlsen toma o cavalo, ele faz esse bispo por C6, B por C6, né? Então a gente tem, o Magnus Carlsen já jogou isso daqui contra o Grischuk, já jogou contra o Elianov Pavel, tá? Então é realmente uma abertura conhecida aí do Magnus Carlsen. A questão é, será que isso daqui é bom? Né? Trocar o bispo aí pelo cavalo, dar um par de bispos aí para as negras? Vamos ver, torre 1 agora, jogada aqui pelo Stockfish, seguindo os passos de Magnus Carlsen. Bispo B6 foi jogado e agora cavalo de bem em D2. As pretas ganham espaço com A5. Cavalo C4 ataca o bispo, mas aqui as pretas jogam o lance H6, evitando a entrada das peças na casa de G5, e as brancas ganham o centro clássico aqui com D4. Peão toma, torre 8, dama C2. Vale dizer que até aqui o Stockfish e a Lila Zero jogarem igualzinho, a Lila Zero de brancas também até aqui igualzinho, e ainda a gente continua numa partida do Carlsen aqui. O Carlsen contra o Pavel seguiu até aqui dessa forma, e as engines já estão soltas há uns bons lances, tá? A gente tá no lance 14, elas jogaram só até o lance 6, tá? Então, só pra vocês terem ideia, como que o Magnus Carlsen e o Pavel foram jogando igual máquinas aqui, né? C5 jogado, D5 ganha espaço, A4 ganha espaço na ala da dama, e aqui na partida do Carlsen contra o Pavel, o Magnus Carlsen vai para o lance bispo D2 e acaba vencendo, né? E nessa partida o Stockfish muda no lance 16 aqui, vai para o lance bispo F4. Aqui a gente já tem uma partida que o Carlsen ainda não jogou, né? Olha aí, Magnus Carlsen, quem sabe você pode testar o bispo F4 aí, ou mantém o bispo D2, que já deu certo, né? Bispo A6 foi jogado agora aqui pela Lila Zero, e o Stockfish, então, é provocado aqui. Será que ele vai capturar esse peão de A4 aí que está sendo oferecido, né? Então, e por que as pretas fazem isso? Por que não joga outro lance aqui? Enfim, já tá difícil de desenvolver aqui o bispo, né? O ponto todo é esse. Então, o bispo A6 é um lance interessante. Dá para experimentar outras possibilidades. Por exemplo, o cavalo D7 seria também um lance ok aqui na posição, né? Enfim, o jogo poderia ir embora aí das mais diversas maneiras. Aqui você vai manobrando o cavalo e poderia seguir de outras maneiras. Então, não é um sacrifício forçado aqui esse bispo A6, né? Entregando o peão de A4, realmente o computador entendeu que esse lance é muito bom. Então vamos ver. Aqui o Stockfish fala, passa esse peão para cá.
dama por A4 e agora nós temos bispo por C4 e agora dama por C4 e dama D7. Tudo bem, pelo preço de um peão, as pretas parecem estar soltando aí o jogo. E aqui B3 segura a partida, C6 agora pela Lila 0. Peão toma, dama toma. E agora o Stockfish vai para mais um lance bem bacana aqui na posição. Ele faz o lance bispo por peão. Que é isso? Essas máquinas aí são demais, né? É gostoso de acompanhar. E aqui a partida seguiu com o bispo A5 atacando a torre e agora o Stockfish tem o bispo atacado e a torre atacada. Seria possível capturar o bispo também, é verdade? E5 traria aqui um garfo e aqui seria possível seguir das mais diversas maneiras. Aqui, por exemplo, a troca das torres, a troca das damas e jogar esse finalesco aqui, né? Por exemplo, torre aqui por A2. Um finalesco onde as brancas têm aqui um peão a mais e é discutível aqui se dá para ganhar, se não dá. Né? Não é muito simples aqui de conseguir uma vitória com as brancas numa posição como essa, num final como esse, né? Então tem um alvo aqui em C4 e tudo mais, né? Então seria uma possibilidade aqui simplesmente tomar, mas a Lila 0 entendeu que bispo A5 era um lance melhor, afinal de contas, torre atacada, bispo atacado, o que fazer? E aqui então torre de E em D1 defende o bispo. E agora a Lila 0 tem que provar, tendo aqui 2 peões a menos, que tá valendo a pena, né? Na verdade, um peão. Porque agora a dama por E4 foi jogado, dama por C5. 2 peões, galera. Se a gente for ver aqui, 2 peões a mais. E o Stockfish tá naquela condição maravilhosa das pretas terem que provar que esse gambito de 2 peões valeu a pena, né? Que valeu a pena entregar esses 2 peões aí. Onde é que tá a compensação? Agora, o curioso é que se você colocar essa posição aqui no chess.com, nas engines, vai dar que a barrinha tá equilibrada aí, 0,5 para as brancas aqui, então, uma loucura, né? Torre de E em C8 foi jogado, atacando a dama volta para E3, temos aqui a troca das damas e de fato a Lila 0 vai ter que provar aí que essa diferença de 2 peões aí, as pretas têm alguma vantagem por isso. Bispo C3, um lance muito lógico, tentando enfraquecer agora a defesa de A2, torre de A em C1, torre por A2, a vantagem de 2 peões já caiu para 1, mas não por muito tempo. Bispo E5 segue agora na partida, atacando o bispo, atacando o cavalo. Nós temos cavalo aqui em E4, colocando bem aí o cavalo. E aqui, então, é que a coisa começa a pegar fogo, galera. Porque o Stockfish nessa posição, ele faz o seguinte. Bom, o bispo aqui está suficientemente bem defendido. Olha o que vai acontecer agora. O Stockfish vai para o melhor lance da posição. Torre D4, tirando proveito aqui da cravada e atacando o cavalo, que é o defensor do bispo de C3. Então a coisa complicou. F5 agora traz a defesa. E aqui, então, a gente às vezes pensaria em capturar aqui o cavalo para depois ganhar aqui o bispo, mas na verdade isso não daria certo, porque o bispo fica cravado aqui, né? E o cavalo tá atacado, né? Então o ponto todo é esse. Então não adiantaria muito fazer uma continuação como essa, porque aqui as brancas vão ter um final difícil de defender, né? Então por isso a partida seguiu com torre D7, e agora o Stockfish pressiona o peão de G7. Emocionante a partida. G5 jogado agora pela Lila 0, torre G7, cheque no limite aqui. Rei vai para casa de F8, torre H7, agora ameaça tudo e mais um pouco. Aqui a torre está em defesa. Torre C5, coloca aqui a torre numa casa protegida, sai da ameaça do torre H8. E aqui torre D1. Que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus, o bispo pode ser capturado agora. Nada disso, a partida segue com o bispo D2. O que tá acontecendo? Ameaça de checkmate, pessoal. Se bispo por bispo aqui, oba, vou ganhar peça, né? Não vai nada, torre checkmate aqui, acabou a partida. Por isso, bispo D2 jogado aqui pela Lila 0, fazendo o bloqueio. Nós temos agora cavalo toma, e o bispo vem para casa de F6. Até aqui Stockfish vai mantendo o seu peão a mais. Que loucura de partida. Rei G8 foi jogado, torre G7, cheque, exclama, e não torre por H6, que estaria levando torre de C aqui em C2, e as pretas podem ter ideias aí de cheque perpétuo, né? Por exemplo, o bispo aqui em E5, o rei vem para casa de F7, enfim, a partida poderia ir embora das mais diversas maneiras, mas as pretas sempre têm aqui as duas torres na sétima, o que acaba sendo uma coisa muito boa, né? Mas sim, daria para jogar. E os computadores apontam que essa variante aqui, uma linha como essa, poderia dar equilíbrio aqui para as negras, apesar dos 2 peões a menos, né? Aqui as brancas teriam que ficar numa situação defensiva e por isso as pretas teriam compensação suficiente aí pelo peão a menos, né? Por isso a partida seguiu aqui com torre G7, cheque.
Olha o detalhe, né, galera? Essas engines são bizarras. Então aqui não torre por H6 e sim torre G7 cheque. Depois de rei F8, B4, tirando o peão que estava atacado com o tempo sobre a torre. Torre C6 e agora o bispo tá atacado. E se o bispo sair aí, cuidado que pode perder a torre. Então o bispo tem que sair defendendo a torre, bispo E5, torre de C em C2, as duas torres na sétima, torre H7. Mais uma vez aí, essa torre ameaçando todo tipo de ataque. Aqui rei E8 foi jogado e agora bispo em F6, trazendo o bispo aí pro ataque. F4, dispara o peão toma, rei H1, assim, exclama. Que lance você faria nessa posição, né? Rei H1 é o lance que exclama aqui na posição. É uma compreensão, uma profundidade bizarra, né? Rei H1. Torre C6 foi jogado, agora sim torre por H6 protege o bispo. E aqui F3, né? Então eu acho que o rei tá imune aos cheques de cavalo. Deve ser alguma coisa por aí. Torre E1, cheque, rei D7. Torre E7, cheque, rei D6. Bispo G5, mantendo a defesa da torre, cheque, rei D5. Torre D7, cheque, rei E4. Torre E7, cheque, rei D5. Torre D7, cheque, rei E4. E aqui é o seguinte, as pretas sacrificaram aqui a torre. As pretas sacrificaram aqui a torre para poder ter um peão passado em um ataque perigosíssimo. O Stockfish aceita o desafio. Olha essa partida. Torre por C6 foi jogada e agora torre A1 com cheque. Rei H2, cavalo F1 com cheque. Joga o rei para G1, cavalo E3 com cheque. O rei vem para F2 e F por G2. Olha essa posição, meus amigos. Brancas, Stockfish simplesmente tem uma torre a mais. E a pergunta que não quer calar é: como parar a promoção do peão, né? Então, olha o que está acontecendo, que partida incrível aqui entre essas máquinas. Como parar a promoção do peão? E na verdade não é fácil, né? Parar e ainda continuar com alguma vantagenzinha, aí já é querer demais, né? E o Stockfish consegue. Ele vai para o lance surreal nessa posição, surreal. Torre D4, cheque. Olha que genial, né? E aqui é o seguinte, se o rei toma, aí você fala assim, ah, legal, aí eu posso tomar com cheque. É verdade, também funcionaria. Toma com cheque, depois cai que o peão vai para um final melhor. Mas melhor ainda seria bispo F6 cheque, rei D5 atacando a torre, torre C5 cheque salvando a torre, e depois poderia dar mais um chequinho aqui, ó, só pra ficar chique o negócio, né? E depois tomar aqui a torre, e o rei tá controlando a casa de promoção, e brancas tem aqui uma torre a mais, né? Então torre D4, assim, o fino do fino, mas calma, os problemas não acabaram. Rei F5 agora foi jogado, e agora o que jogaram numa posição como essa, mais uma vez as pretas estão ameaçando a promoção aqui do peão, mas tudo sob controle. Torre C5, cheque, defende o bispo, ganha um tempo, o rei vem para casa de E6, torre E4, cheque, o rei foi para casa de D7, e agora, o que fazer? Mais uma vez as pretas estão ameaçando aqui promover, né? O que dá para fazer aqui? Vou dar um cheque lá, vou dar perpétuo? Nada disso, o Stockfish quer ganhar, e ele segue com o absolutamente melhor lance da posição, torre G4. Torre G4, você fala, ok, cavalo toma, peão toma, promove? Não, o ponto todo é que agora a torre controlou a casa de promoção e sim, a partida seguiu com o cavalo por G4 cheque, mas agora rei por G2. Sim, meus amigos, o Stockfish devolve a torre inteira para jogar um final com 2 peões a mais. Genial, né? Mas ainda não é fácil esse final. Torre A2 cheque, rei vem para casa de F3, o cavalo vem dar cheque em H2, rei G3, cavalo F1 cheque, rei G4, torre G2 cheque, rei F5. Cavalo vai perseguindo o rei foi pra lá pra G6, cavalo E4, ataca todo mundo. A torre vem E5, ataca o cavalo escapa, H4, dispara o peão passado. O rei ataca a torre vem pra segurança, cavalo aqui em D5, ataca o peão. Rei F7, aqui torre B2, esse peão já tem 2 ataques e nenhuma defesa. H5, dispara o peão passado, torre por B4, e a questão é, se as pretas conseguirem sacrificar o cavalo nesse peão aqui, vai poder talvez empatar o jogo, enfim, é discutível se dá pra ganhar aí esse final, né? Mas aqui não tem como, H6 dispara o peão, torre B7, cheque, rei G6, dá suporte pro peão avançar, e aqui rei E6 encosta, torre aqui em F8, passa aqui pra dar suporte pro peão promover, torre B1, H7 chegou, e aqui não dá mais, galera, a Lila 0 ainda tenta, torre B7, aqui faz qualquer lance, né? Aqui torre H1 não adiantaria também, você simplesmente promove e depois das trocas cai no final de torre
Rei, torre, bispo contra rei, cavalo. Um final completamente vencedor aqui para as brancas. Dá pra errar, hein? Cuidado. Não, mas aqui tá ganho, né? Pelo amor. Mas agora é o seguinte, torre B7 seguiu na partida e aqui meio que entregando, né? Agora são aqueles lances finais aqui, onde o Stockfish simplesmente vai com o seu algoritmo aí, encontrando a maneira ótima de dar aqui o checkmate da maneira mais rápida possível, né? Você vê que coisa, manteve todas as peças aí, deu mate aí no rei, né? Uma partida espetacular, galera, com a abertura aí do Magnus Carlsen, onde o Stockfish sim fica com alguns peões a mais, mas a gente viu que a Lila Zero conseguiu complicar a história toda, e se não fosse pelo recurso torre D4, torre G4 e tudo mais, a Lila Zero poderia até ter ganho, né? Mesmo com uma torre a menos. Uma partida espetacular aí, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!